Então, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na nossa 15ª aula em que estamos falando aqui sobre o artigo, 31ª aula, na verdade, sobre o artigo, 15ª deste módulo, falando aqui sobre o artigo, especificamente falamos sobre o artigo por excelência, agora, né? O artigo por excelência, como já temos falado, para que a gente tenha, às vezes é bom a gente ter em mente um exemplo, certo? E isso serve para mim muitas vezes, que é quando eu quero entender como funciona alguma questão gramatical, eu memorizo pelo menos um exemplo daquilo que é mais importante, porque aquilo fica na nossa mente como o nosso parâmetro, como o nosso paradigma. Então aquela pergunta que é feita ali para João Batista, né, João 1:21, és tu ho profetes? Ho profetes? És tu ho profetes? Se ei ho profetes, tu és o profeta? É perguntado a ele. Então, com isso a gente já sabe do que se trata o por excelência. O artigo por excelência é aquele artigo que vai nos remeter àquela pessoa que é digna de ser chamada assim, de profeta ou de qualquer outro título. Lembramos, então, que o por excelência diz respeito àquele que é o extremo de uma classe, certo? Ele é o extremo de uma classe, ou seja, é aquele que está ali com o melhor ou até o pior de uma classe, né? Como ele diz, como é dito, eu sou o principal dos pecadores. Se existem principais pecadores, eu sou um deles, na verdade eu sou o pior deles. Então ele é o extremo de uma classe, seja ele positivamente ou negativamente, mas ele será um desses aí. No caso, o profeta, ele é o extremo de uma classe, ele é aquele que caracteriza-se por ser o principal, por talvez ter todas as características que se esperaria em um profeta. Portanto, então, ele é assim chamado de o profeta. Então, lembrando isso, tendo isso em mente, esse parâmetro, vai nos ajudar nas próximas vezes que a gente tratar sobre esse assunto, certo? E é exatamente sobre isso, né, que a gente vai continuar falando aqui no texto de João, aliás, Marcos, no capítulo 1, versículo 10. Vamos lá. Kai euthis anabainon ektu hidatos eiden ischizomenos tus uranus kai top pneuma hos peristeran katabainon eis auton. O texto é de Marcos, no capítulo 1, no versículo 10. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Vamos entender aqui, então, o que se quer falar com esse texto, certo? Kai, que segue a argumentação do texto, euthis é logo, certo? Logo. Euthis é um advérbio, né? Logo, imediatamente, enfim. É essa a ideia que o euthis quer trazer. Anabainon significa levantar ou subir, né? Melhor dizendo. Então, ao sair aqui, ele está, vamos dizer assim, interpretando, obviamente ele está saindo ecturhidatos, ele está saindo da água, certo? Mas literalmente ele estaria subindo, essa é a descrição que ele utiliza ali. Então ele saindo da água, subindo ali da água, né? Eiden viu, schizomenos, ou seja, rasgarem-se, ele viu rasgarem-se, tus uranus, ou seja, ele viu rasgarem-se os céus, kai top pneuma, e o Espírito, katabainon, descendo, né? Então ele estava subindo, aqui é até a relação, ele estava subindo da água, ou seja, saindo da água, e o Espírito Santo descendo, certo? Peristesan é que ele viu o Espírito
Ros, ou seja, como, peristeran, ou seja, como uma pomba, eis auton, ou seja, sobre ele, certo? É essa ideia que está sendo colocada aí. Perceba que é bom lembrar sobre isso, né? Porque são relações importantes que a gente pode notar aqui dentro desse texto. O que a gente percebe? A gente vê anabairon, que se está falando, então ele diz anabairon, que ele subiu, né? Mas disse também que ele katabainon. Katabainon, ou seja, melhor dizendo, subiu, ou melhor dizendo, subindo, katabainon, descendo, certo? Subindo e descendo. E a relação que está se fazendo é essa, ele estava subindo da água, viu os céus rasgarem-se e o céu e o espírito descendo, certo? Subindo da água, viu o céu rasgando-se e o espírito descendo. Está se fazendo aí uma relação, né, bem espacial mesmo, entre Jesus saindo da água e o Espírito Santo descendo. E isso imediatamente, né? Exatamente, eu fiz. Certo? Eu fiz. Muito bem. O que mais quer chamar a atenção aqui? Exatamente o Espírito. Aqui nós temos o Espírito, o artigo definido aí, traduzido no português, o Espírito. E aqui nós também temos pneuma, certo? Então, se quisermos chamar a atenção aqui dessa forma, pneuma, o Espírito, certo? O Espírito. Muito bem. O que se quer mostrar aí? Quando Marcos está narrando aquilo que ele viu, ele diz pneuma. As pessoas aliás, Jesus viu, né, os céus rasgarem-se e ele viu o Espírito. Então a gente tem que lembrar que nessa época, na forma como foi escrito tudo em maiúsculo, certo? Em letras maiúsculas. A gente vê aqui em minúsculas, né? Porque na verdade é a forma mais fácil que a gente tem para poder, inclusive, apresentar os acentos e tal. Mas o Novo Testamento foi escrito totalmente em letras maiúsculas. Mas enfim, aqui a gente tem uma ideia de que o tal e o pi estão em minúscula. A gente tem aqui em minúscula e espírito em maiúsculo, mas isso aqui não é inspirado, vamos dizer assim. Esse ser maiúsculo ou minúsculo, isso aí é uma escolha da tradução, né? Uma escolha dos tradutores para indicar que esse pneuma aqui, certo? Ele está falando do Espírito Santo, certo? Mas, na verdade, não se tem como saber, a não ser pelo contexto, obviamente. Mas o que eu quero dizer é que quando Marcos escreveu, ele não colocou um pi diferenciado ali para que todos soubessem que ele está falando do Espírito Santo. Não, ele simplesmente colocou pneuma, certo? O Espírito. Mas as nossas traduções, elas interpretam, né, e facilitam nesse sentido para a gente, colocando aqui o E maiúsculo. Fechando esse parêntese aí, vamos entender que quando ele está dizendo e viu o Espírito, é claro que ele está falando do Espírito Santo, certo? Então, por que aí é um artigo por excelência? Porque pode-se ter outros espíritos. Existem os espíritos malignos, por exemplo, pneumas, certo? Pneuma poneros, ou seja, os espíritos maus, os espíritos malignos. Mas existem outros espíritos, até espíritos bons, né? Quando se quer falar, enfim, de anjos, demônios e tal. Mas, neste caso, ele está falando daquele que pode ser chamado de Espírito, né? O Espírito. Quem é esse que é chamado de o Espírito? É aquele que pode receber o artigo por excelência. Ele é o Espírito por excelência. Da classe dos Espíritos, vamos dizer assim,
ele é o maior dos espíritos, ele é o principal dos espíritos, ele é o maior, o grande, enfim, ele é o limite dos espíritos, enfim, ele é o Espírito Santo, certo? Então ele é o Espírito por excelência. É por isso que ele é o Espírito, ele recebe esse artigo aqui, porque justamente se quer dizer que ele é o Espírito por excelência. É isso que se quer colocar quando se pensa sobre o Espírito recebendo o to aqui, to pneuma, recebendo o artigo, ok? Muito bem. Vamos olhar aqui para Atos capítulo 1, versículo 7. Eipen de pros autus ur himon estin gnomai chronus e kairus hus hopater eceto en te idia exousia. Texto aqui de Atos 1:7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Atos capítulo 1, versículo 7. Vamos traduzi-lo então. Eipen respondeu, pros autus, ou seja, respondeu-lhes, respondeu a eles, né? Os respondeu, não necessariamente traduzido. Ur, não. Estin gnomai, certo? Seria essa ideia aí, que foi traduzida como não compete vocês a saberem isso, certo? Não vos compete conhecer. Estin gnomai, não é para vós, certo? O gnomai não é do vosso conhecimento, não deve ser algo que deve preocupar o seu conhecimento, o seu entendimento. É essa ideia que está se passando aí, certo? Por isso que ele coloca dessa forma aí. E o que é que não compete saber? A essas pessoas, desculpe, não compete saber chronos, ou seja, tempos, e ou kairos, tempos ou épocas, os quais, hopater, o Pai, eceto, reservou, ente idia, pela sua exclusiva, ou idia pode ser também própria, exousia, pela sua autoridade. Não deve ser algo que deve competir, que é de competência do vosso entendimento, que vocês devem saber, tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua própria e exclusiva autoridade. Podemos inclusive ver aqui o verbo, né, tithemi, é o verbo que ele reservou, né, que ele firmou, enfim, é essa ideia, né, que ele colocou sendo aquele o que vai ser da sua autoridade, né, ele manteve dessa forma, certo? É isso que se pode entender aí de Atos 1:7, que ele, no caso aí, foi traduzido como tithemi, foi traduzido como reservou, pela sua própria autoridade, enfim, ele é o Pai, então ele escolheu dessa forma. Enfim, o que se quer chamar a atenção aqui, obviamente, também para os artigos, né? Então, hopater, e aí, hopater, o Pai, da mesma forma aqui, o Pai e o Pai dessa forma. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque aqui é chamado o Pai. Aquelas pessoas para quem Jesus está falando ali em Atos 1:7, elas sabem quando ele está falando do Pai. Elas sabem que existem outras figuras paternas. Existem outros que são chamados também de Pai, certo? Outros homens, vamos dizer assim, outras pessoas que são chamadas de Pai. Mas quando diz que o Pai reservou pela sua própria exclusiva autoridade, nós sabemos de quem Jesus está falando. Ele está falando daquele único que pode ser chamado de Pai, daquele único que é digno de receber o título de Pai.
ele está falando da primeira pessoa da Trindade, certo? Então, por isso, ele é o Pai, vamos dizer assim, então, por excelência. Ele é o Pai por excelência, certo? Ele é o que é digno de ser chamado de Pai. Por isso que ele é chamado de... Ele recebe esse artigo, vamos melhorar aqui esse... Por isso que ele é chamado de por excelência. Porque ele é o único, ele é o extremo de uma classe. Das pessoas que são chamadas de Pai, ele é a principal dessas pessoas, ou o principal dessas pessoas, enfim. Então, é isso que se quer dizer com por excelência, do artigo por excelência. Vamos aqui para mais um texto de 1 Coríntios 3, no versículo 13. Vamos lá. 1 Coríntios 3, versículo 13. Ekasto to ergon phaneron genesetai regar hemera delosei hoti en piri apocaliptetai kai hekasto to ergon homoion estin topir dokimase, autodokimase. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então vamos entender aí a tradução, né? Recasto, ou seja, de cada um, é isso. Toergon, a obra. Phaneron, manifesta. E genesetai, se tornará. Perceba aí que, como a gente já tem mencionado, né, a ordem das palavras não faz muita diferença no grego. Então você viu aí que casto é o primeiro aqui de cada um e é o último na tradução. A obra é a segunda, né? É a antepenúltima, mas é a penúltima da tradução. Enfim, você percebe aí que está meio invertido aí, né? Meio quebrado, porque no grego não se segue uma ordem como a gente segue em português, né? Sujeito, verbo, predicado, enfim. Gar, pois, remera, ou seja, o dia, delosei, a demonstrará. Hoti, porque, enpiri, ou seja, pelo fogo, apocaliptetai, está sendo revelada. Que maravilha, né? A obra de cada um vai se tornar manifesta, todos vão conhecer, e o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, certo? Cai recasto, que é de cada um. Toergon, a obra. Hopoion. Hopoios é a questão, é a ideia de provará, né? Saberá de que sorte é, ou de qual seja, topir, o próprio fogo, certo? Dokimase também tem essa ideia, né, de provar, certo? Então ele provará segundo a obra de cada um, certo? Porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra, e qual seja, seria a ideia aqui do Hopoion, certo? Hopoion é casto, né? Então qual seja a obra de cada um, o provará. O que se quer colocar aqui também é que isto é o dia do julgamento. Quando se diz o dia, é o grande dia. É o dia que é esperado por todas as pessoas. É o dia. O judeu ia ouvir isso aí, né? As pessoas para quem Paulo escreveria iam ouvir isso e saberiam. O dia é o dia do julgamento, certo? Ele é o dia por excelência. Dos outros dias que existem em toda a história da humanidade que existiram, o dia é o principal. É o dia em que a ira de Deus será revelada e tal e tudo, né? Então, é o dia do julgamento.
É o grande dia, é o principal dos dias. E esse dia, por ser o dia por excelência, ele então é marcado por um artigo. O, né? No caso aqui, o dia, ou seja, remera. E assim a gente tem a explicação desses pontos que a gente tem salientado aqui, né? Artigo por excelência é o extremo de uma classe. É onde a gente quer, seja ele por ser melhor, por ser pior, não sei. Mas o que importa é entender que o por excelência, o artigo por excelência, ele é o artigo que tem a ver com a ideia do renome, né? Então é isto, espero que você tenha gostado da nossa aula. Nas próximas aulas continuaremos tratando sobre o artigo de uma perspectiva mais indutiva, mais cheia de exemplos, para a gente poder solidificar esses conceitos que a gente apresentou aqui, tá bom? Então é isto, que Deus nos abençoe e até a próxima aula. Valeu!